Depois do campeonato angolano de xadrez, que consagrou o mestre internacional Amorim Agnello como o campeão nacional em masculinos e a mestre FIDE Ednásia Júnior como a campeã em femininos, com o detalhe de ter sido campeã tanto nas clássicas, rápidas e também em blitz, não deu tempo para descanso porque teve na sequência a Taça Johnson, a Taça de Angola, que conta então com o patrocínio da empresa Johnson, ligada à construção e engenharia. E antes da largada inicial, 5 mestres realizaram uma simultânea com as crianças, fazendo assim a alegria da pequenada, o prazer de enfrentar grandes nomes do xadrez angolano. Ednásia Júnior enfrentou 25 crianças, Esperança Cachita também enfrentou 25 meninos, Luzia Pires também passeou a sua classe enfrentando 25 crianças, Domingos Júnior também enfrentou 25 crianças e o campeão angolano, o mestre Amorim Agnello, enfrentou 20 crianças. E como era de esperar, os mestres venceram todas as partidas, não houve nenhuma derrota e nem empate, mas claro, as crianças não estavam preocupadas em ganhar apenas um momento para marcar uma vida inteira. Parabéns pela iniciativa, que com certeza serviu de grande motivação para esses futuros campeões. Terminada a simultânea, seguiu então a disputa desta taça, que de novo foi dividida em categorias masculino e feminino. No final do vídeo irei trazer os campeões, mas já adianto que o campeão em masculinos saiu desta partida, que irei fazer a análise, em que Amorim Agnello enfrentou o jovem Domingos Júnior da Escola Makov, irmão da Ednásia Júnior. De brancas estava o jovem Domingos Júnior e abriu com E4. Amorim optou pela defesa Petrov. Foram na variante principal, cavalo por E5, D6, que expulsa o cavalo para poder retomar o seu peão. Normalmente o cavalo volta para F3, mas Domingos recuou para D3, um lance que retarda o desenvolvimento do bispo. Amorim recupera seu peão, dama E2, cravando o cavalo, dama E7, descravando o cavalo, cavalo F4, cavalo F6, forçando a troca de damas, D4 e trocaram as damas em E2. Bispo F5, atacando o peão, bispo D3, defende o peão. Trocaram os bispos em D3, bispo E7 e ambos fazem os roques. Torre E1, torre E8, as torres disputam a coluna E. Bispo G5, cravando o cavalo, cavalo de B, D7, cavalo D2, bispo F8, propõem a troca de torres, uma proposta que se mantém em aberto por alguns lances. Cavalo C4, B6, A4, A5, cavalo E3, H6, um lance de questionamento. Domingos opta por trocar o bispo pelo cavalo. C3, G6, cavalo F4, C6, cavalo C4, voltando à proposta de troca de torres, desta vez trocaram as torres. G5, um lance que expulsa o cavalo e recua para E2. Cavalo D5, cavalo G3, B5, A por B5, C por B5. Agora o cavalo está atacado e pula para E3. Cavalo F4, cavalo de E, F5, B4, cavalo E2, propondo a troca de cavalos, torre E8, cravando o cavalo, mas tem o rei F1 que descrava o cavalo. E aqui o mestre Amorim consegue criar um peão passado com a troca dos peões em C3. Este peão poderá fazer a diferença. A4, o peão avança, está a 3 da promoção
E aqui segue a sequência de troca de peças. Cavalo por F4, depois trocam as torres em E1 e aqui o mestre Amorim abriu mão do cavalo para avançar o seu peão passado e claro, o mestre Domingos não pode se dar ao luxo de jogar com uma peça a mais porque o cavalo E3 é um lance forçado para evitar a promoção. Agora sim, o Amorim recupera a sua peça com ataque no cavalo que pula para C2 e assim consegue evitar a promoção deste peão e mantém a partida equilibrada. D5 e agora o rei se aproxima do peão passado e o Amorim também mobiliza o seu rei para o centro. Rei C1, rei G6 e aqui Domingos faz o cavalo B4, um lance que mantém tudo equilibrado. Rei F5, F3, rei E6, rei B1 e aqui então trocaram as peças, mas nenhum peão passado consegue a promoção porque os reis conseguem alcançá-los. Veio rei D6, rei A2, rei C6 e agora caiu o peão passado do Amorim. Rei B5 se aproxima do peão passado, mas não consegue capturá-lo. F6, H3, ambos vão fazer lances de espera porque ninguém consegue progredir. H5, H4, F5. Agora sobra lance de rei. Domingos tem dois lances para fazer. Se fizer, o rei C3 perde o peão porque não vai conseguir manter a defesa deste peão. Então Domingos acertou o lance. Rei A3, abrindo mão do peão de D para apostar tudo neste peão de B. E agora segue a corrida pela promoção. Geralmente quem promove primeiro toma a iniciativa. Domingos promoveu. Amorim está a uma da promoção. O Domingos pode decidir pelo empate, dando esses cheques, mas depois de mais um cheque deu uma trégua e permitiu a promoção. E com essa troca de damas, mantendo a partida equilibrada, os reis aproximam-se dos peões e depois do rei E5 veio o lance que definiu a partida, o rei G3. Este lance perde, porque depois do rei por F5 e rei por H4 não tem mais lance para Amorim após o rei G6. Tanto é que o mestre Amorim decidiu abandonar a partida nesta posição. Aqui o único lance possível é o rei G3, mas depois cai o peão de H5. Vou fazer uma simulação. Rei G3, rei por H5 e mesmo caindo o peão de G, não tem o que fazer depois do rei G4. Não dá para capturar este peão e nem defender o seu peão. Rei F2 e cai este peão e não consegue segurar o avanço deste peão. Portanto, o rei G3 foi o lance que definiu a partida. Aqui o melhor lance seria capturar o peão de G, porque era o único lance que mantinha o equilíbrio. Assim a partida terminaria empatada. Mas o mestre Agnello não viu a sequência e assim acabou perdendo a partida. E com este resultado, Domingos Júnior é o vencedor da Taça Jomsy. Fez 6 pontos em 7 possíveis, enquanto João Simões e Amorim Agnello fecharam o pódio com 5,5 e 5 pontos respectivamente. Aqui está o desempenho incrível do Domingos. Venceu da primeira à quinta rodada e empatou as duas últimas. Impressionante. Já em femininos, a vitória foi mais uma vez para Edinásia Júnior. Que fase da menina Edinásia. A menina que não se cansa de ser campeã. E dessa vez o título veio com sabor especial,
porque compartilhou o título com seu irmão. Ednásia em femininos, Domingos em masculinos. Impressionante. Ao contrário do Domingos, a Ednásia teve apenas um empate, que foi contra a Esperança Cachita na terceira rodada. Endereço os meus parabéns tanto para a Ednásia quanto para Domingos e vou fechar o vídeo mostrando a precisão da partida que fizemos análise. Uma partida equilibrada, 87,9 contra 86,7, se encaminhava para o empate até então aquela gafe, o rei G3, que definiu essa partida em favor do mestre Domingos Júnior. Por aqui termino e voltarei com mais vídeos sobre o xadrez africano. Até a próxima!